E aí galera, tudo bom? Hoje nós iremos começar o primeiro vídeo de uma série que nós vamos chamar de Você tá me entendendo? Esse vídeo, a gente pretende já dar uma introdução sobre as catequeses de João Paulo II, conhecidos como Teologia do Corpo. Cara, são cerca de 133 catequeses. É claro, a gente vai resumir um pouco, porque não ia ter condições, Presta bem atenção. Essas 133 catequeses, ele fez ao longo de 5 anos, mais ou menos. De 1979 até 1984. E é simplesmente incrível. E antes de começar a falar sobre o conteúdo da catequese, eu quero mostrar alguns fatos que chamam muito a nossa atenção para essas catequeses que aconteceram, Presta bem atenção. As catequeses, elas começaram a serem preparadas antes de João Paulo II se tornar um papa. Há 50 anos atrás, mais ou menos na mesma época em que estava sendo planejada a revolução sexual. Durante muito tempo, o nosso corpo foi visto como um papel. Muitos filósofos diziam, inclusive, que o ser humano é uma folha em branco. Sendo que o nosso corpo foi muitas vezes desvalorizado. Todo o papel assim dentro da teologia, dentro da filosofia, o corpo sempre foi visto como uma coisa secundária. Há 50 anos atrás, quando começou a revolução sexual, a galera que seguia a revolução sexual pegou esse papel amassado e queria publicar em todos os lugares que o corpo não é desprezível, que o corpo é uma coisa boa. E fez isso publicando, entre aspas, um papel amassado. Olha, como Deus é esperto. Deus coloca no coração de um padre, na época, o arcebispo, Karol Wojtyla, coloca no coração dele que o corpo também não é desprezível, mas que esse papel amassado está longe de ser um corpo. O que João Paulo II faz é entender o que é o corpo humano, mas no plano original de Deus. O que ele faz é desamassar este papel e mostrar para nós que existe sim um plano de Deus também para o nosso corpo. Claro, essas marcas que são frutos do pecado não apagam a dignidade que o corpo humano tem, mas o corpo humano originalmente não é mau. É interessante que esse ciclo de catequese, ele quase que foi interrompido pelo tiro que João Paulo II levou por um terrorista, chamado Ali Aka. Vocês lembram qual foi a data que ele levou esse tiro? 13 de maio de 1981. A terrible quiet fell on the thousands who were gathered at St. Peter's Square at the Vatican today. A shocked quiet. 10,000 or more had come to receive the blessing of Pope John Paul. Praça de São Pedro, no Vaticano, Itália, 1981. O Papa abençoa os fiéis. À luz do dia, no meio da multidão, o som de 4 tiros causa pânico e desespero. 2 balas acertam o peito de João Paulo II. O Papa fica seriamente ferido. É interessante que o Papa estava exatamente no meio das catequeses. Vocês sabem sobre o que o Papa estava falando no dia 6 de maio, na quarta-feira anterior? Ele estava falando sobre a concupiscência, especialmente sobre a pornografia. E no dia 13, ele ia começar as catequeses relacionadas à pureza do coração. 13 de maio, o dia que ele levou o tiro. Aquele tiro que foi profetizado em Fátima, que ele ia falar exatamente sobre a pureza de coração. E vocês lembram qual é o segredo de Fátima? Por fim, o meu imaculado coração triunfará. E o que é ter um coração imaculado? É ter um coração puro. Isso é incrível notar como os fatos da história também envolvem os fatos da teologia do corpo. Vocês prestaram atenção que elas começaram em 1979 e terminaram em 84, há cerca de 30 anos atrás. E só agora que nós ouvimos falar sobre a teologia do corpo, porque ela é profética, ela vem trazer a palavra de Deus para a atualidade, a nossa verdade quanto ser humano, como pessoas, como filho de Deus, como homem, como mulher. Qual é o original plano de Deus para a criação e assim também para o nosso corpo? E naquele mesmo dia que ele levou o tiro do Ali Aka, que, observação, era um atirador profissional que atirou na mira do coração dele. E antes mesmo de João Paulo II saber das consequências do tiro, ele disse para a entrevista que sentia uma mão materna a lhe proteger. Esse tiro, para aqueles que não sabem, ele vinha na direção do coração do Papa e de uma maneira misteriosa, até para os médicos que o atenderam, mudou a direção. Então a Virgem Maria, com seu imaculado coração, queria proteger o Papa e também proteger a teologia do corpo. Nesse mesmo dia que ele levou esse tiro, ele estava de manhã reunido com um geneticista chamado Jérôme Lejeune,
Porque os partidos comunistas, de um modo geral da Europa, estavam montando uma propaganda a favor do aborto. Então nós começamos a ver teologia do corpo, aborto, a profecia de Fátima, tudo isso no mesmo dia, com vários fatos, no dia 13 de maio. Porque Deus tinha algo reservado para a teologia do corpo, para que ela realmente fosse brotar na humanidade. Esse corpo que durante muito tempo foi desprezado. Em outro período da história, quer ser mostrado, né, na sua concupiscência, na sua pecaminosidade, agora nós precisamos olhar qual a verdadeira intenção de Deus para o corpo humano. Cremos em Deus, primeiro, que é o Criador da carne. Cremos no Verbo feito carne para redimir a carne. Cremos na ressurreição da carne, consumação da criação e redenção da carne. Nós acreditamos que o Verbo se fez carne. João Paulo II fala, pelo simples fato do Verbo ter se feito carne, o corpo humano entra pela porta dianteira da teologia. Porque muita gente não entende como é que teologia pode falar do corpo. O que é que tem a ver, né? O Papa vai mostrar que o corpo, ele não só, olha que interessante, ele não só foi criado por Deus, mas ele revela, dentro da sua estrutura íntima, até mesmo nas suas atrações, uma profecia que Deus colocou lá. Olha que bonito, né? A intenção do programa, você tá me entendendo, é exatamente aprofundar nas catequeses. Eu sou formado em filosofia, né? Li as catequeses dele e eu tenho que partilhar com vocês. É um negocinho um pouco complicado, você tá me entendendo? Porque é difícil, cara, às vezes você lê, né? Eu passei quase um ano para ler. Porque a linguagem é difícil, a maneira que ele fala é difícil e o mais difícil é a gente conseguir viver aquilo que ele colocou. Conseguir encarnar na nossa vida aqueles ensinamentos. Isso é uma coisa muito complicada. Então, normalmente, no programa, a gente vai começar assim. Ler uma passagem que aparentemente é difícil, parece uma coisa um pouco complicada. E aí, depois que a gente lê essa passagem, a gente vai tentar trabalhar, desenrolar essa passagem da teologia do corpo. E aí, por fim, ver alguns pontos bem concretos que nós podemos mudar na nossa vida. Eu nunca gravei assim vídeos dessa maneira assim, mas eu estou muito feliz e muito ansioso, porque eu acho que é uma maneira nova de nós passarmos a teologia do corpo para os jovens, né? Vou procurar falar uma linguagem bem fácil, bem tranquila de se entender, que não precisa ser grande doutor em teologia, nem um grande filósofo para poder entender. Mas, de maneira simples, de maneira gradual, a gente aprofundar nos ensinamentos de teologia do corpo. Pois valeu, galera. Por hoje é só. Você tá me entendendo?